Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do EJD. Grato, satisfação estar aqui com vocês novamente, dando continuidade aos nossos trabalhos, fazendo aqui nossas atividades e vencendo dentro do tempo as dificuldades e desafios que a vida nos impõe, né? Então, a gente vai continuar trabalhando com a questão ambiental, né? Já falamos sobre chuvas ácidas, só recapitulando um pouco aqui, que é justamente os poluentes quando volta com ácido sulfúrico, né? Que vem nos pingos d'água, entendeu? Aí a gente se pergunta o que é que a gente vai fazer com esse ácido sulfúrico, com essa solução de bateria que cai nos nossos mananciais das grandes cidades, né, nas nossas hortas e tudo, né? Tem uma ilha de calor, que é justamente o aquecimento global, o aquecimento total dos grandes centros da cidade, porque não tem lagoa, não tem vegetação e tudo, né? Então a temperatura por excelência fica muito alta, né? Dificultando as pessoas sobreviverem e aumentando a pressão energética, né? Porque tem que ter mais ventiladores, ar-condicionado, o pessoal tem que ingerir mais líquido gelado e isso aí dá uma pressão energética, né? Quando no centro das grandes cidades aumenta essa temperatura, esse ar vai embora e ele volta à noite, aí isso aí já é inversão térmica, já está dizendo a inversão da ilha de calor. Aí resfria por demais de manhãzinha, aí 4 horas da manhã, os poluentes que foram embora, volta e forma um efeito tampão de fuligem, de fumaça aqui, e o pessoal respirando esse ar já úmido, né? Isso acontece todo dia, né? Principalmente cidade que nem São Paulo, por exemplo, que tem um clima frio em determinado período, aí o pessoal não consegue respirar e começa a aparecer problemas de doenças cardiovasculares. Então, inversão térmica, justamente o resfriamento, os poluentes voltam, né? Temos aí o efeito estufa, que é justamente os gases poluentes que ficam envolto da terra, que são muitos, né? Escapamento do carro, desmatamento, queimada, a queima dos combustíveis fósseis e principalmente do carvão mineral, né? Faz com que a Terra tenha um casaco de pele ao seu redor. Os raios solares batem, aquece a Terra e não resfria, aí causa aí o aquecimento global, que tem os derretimentos das geleiras, das calotas polares e o avanço do mar na praia da Caponga, Balbino, Batoca, etc. Né? Falamos sobre isso um pouco, sobre essa questão do efeito estufa, né? E falamos também sobre o buraco da camada de ozônio, né? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio que ele filtra os raios ultravioleta e infravermelho do Sol, que esses raios são absolutamente nocivos, entendeu? Então eles peneiram esses raios, entendeu? Se esses raios chegassem aqui na Terra, eles teriam mais ou menos uma temperatura de 700 graus, 500 graus. Como é que a gente pode viver, pessoal? Se aqui a 40 graus a gente já está no sufoco. Aí essa camada filtra e esses raios solares chegam aqui benéficos, como está fazendo bem agora a nossa fotossíntese. Aí, no escapamento dos carros, no motor da geladeira de ar-condicionado, a gente libera uma substância chamada de CFC, que destrói essa camada de ozônio. A gente manda daqui da Terra quando a gente usa os ar-condicionados, os sprays, escapamento dos carros, as chaminés das fábricas, aí abre essa camada de ozônio e os raios solares vêm sem ser filtrado, fazendo a queima da pele. Por isso que quem gosta de ir à praia, esse fator RH, esse fator aí dos filtros solares sempre vem aumentando. E os especialistas dizem que não é bom pegar sol das 10 da manhã às 2 da tarde, em praia nenhuma, porque já fica absolutamente venenoso, porque os registros de câncer de pele é o maior possível, né? Nós temos também o processo de desertificação, que começa com desmatamentos, queimadas, né? Você sabe que o desmatamento, as árvores, ela contribui para quê? Ela contribui para afrouxar o solo, que quando a água da chuva vem, esse solo absorve essa grande quantidade de água que vai ser armazenada no nosso lençol freático. A viagem dessa água vai fazendo com que dissolva os minerais para que as plantas se alimentem. É fantástico isso, tá ok? Então assim, a água, ela vai dissolver, tipo assim, tem o pó do cal, vamos supor. Aí você faz uma água só, para você pintar a sua parede. Então, a água da chuva faz isso, como se fosse assim, o pó do cal que está aqui como nutriente no solo, e ele se transformando em líquido por conta da água da chuva, que hora ela absorve, e diga-se de passagem, está aqui uma copa da mangueira.
quando a água da chuva bate, esses pingos vai pingando devagarzinho. Porque se ela tiver descoberta, se você desmatou, essa água vai rasgando tudo para os rios e daí para os mares. Aí até o próprio solo ali, os nutrientes do solo, aquela camada mais externa, a água leva todinha pelo escoamento, vai aí levando tudo que encontra, deposita no rio, que deposita no mar, e aquele solo fica altamente desprovido de minerais. Mas quando tem a vegetação, a água ela vem mais na verticalidade, não na horizontalidade. Então dissolve e alimenta as plantas através dos poros das raízes. Essa água dissolvendo faz com que esses nutrientes as raízes absorvam, e aí acontece o processo da alimentação. E tá aí nossas mangueiras, nossos cajueiros, nossos coqueiros, nossas frutas e hortaliças nos alimentando do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Então o desmatamento, a vegetação já tem uma proteção muito grande. Aí você pode questionar, mas professor, a gente precisa plantar cana de açúcar, a gente pode... Sim, mas a gente tem que usar as técnicas de conservação. Por exemplo, se eu tenho 5 milhões de árvores em uma floresta, eu quero fazer um plantio de cana de açúcar, eu posso deixar 2 milhões de árvores, desmatar 3 milhões de espécies, deixar 2 milhões e plantar a cana, e tô com as mangueiras, os cajueiros e o canavial, os dois ali convivendo. Ninguém saiu perdendo nessa história. Agora, quando desmata e depois queima, que a queima é outro veneno, é outra situação difícil. Por exemplo, nós precisamos de uma vida microbiana. Essa vida microbiana são as minhocas, os micro-organismos que fazem o processo da alimentação do solo, que é justamente fazer o quê? O processo de pegar esses nutrientes como o cálcio, o fósforo, o potássio, o magnésio, que são o alimento das plantas, esses minerais solúveis. Entendeu? Então, eles estão ali no solo. E aí, por exemplo, a minhoca, quando se alimenta da folha, ela rumina a folha, quando ela joga fora assim, o seu metabolismo, entendeu? Ela faz com que as partículas da folha fiquem bem miudinhas, que entrem nos poros da raiz das árvores. As minhocas, isso acontece também com os tapurus, né? Você vê assim, por exemplo, um carro atropelou uma raposa na beira do asfalto, aí você vê aqueles tapurus ali, tudo ali estão separando cálcio, fósforo, potássio, magnésio. Quando a água da chuva vem, leva para os poros do solo e que alimenta a raiz das plantas. Né? As minhocas também, como as formigas, os tapurus, faz com que tanto cava, assim, faz tanto apartamentozinho que essa água, quando chega, juntamente com a frouxidão das raízes das árvores, faz com que essa água circule e esse metabolismo aconteça e a raiz das árvores se alimente e tudo dê bem. Quando você toca fogo, a gente pensa que o grande mal é essa feia fumaça que sobe apagando as estrelas e aumenta a temperatura, efeito estufa, liberação do gás carbônico. Não, isso aí é um mal grande realmente que as queimadas faz. Mas mata a vida microbiana pelo aquecimento que ora aquele fogo está sobre a terra. E aí, pessoal, é onde o bicho pega, né? Nós precisamos de alimentos, nós precisamos de terras férteis, né? Isso leva um processo, sabe de quê? De desertificação. O que é desertificação? O solo já não presta mais para nada. Fica aquelas partículas de pissarra, que é a laterização, em cima, os íons de ferro, entendeu? Quem é filho de agricultor, que já trabalhou no campo, tudo vê que a pissarra, onde tem pissarra, já está dizendo que aquele solo não presta para absolutamente nada, mas foram as etapas de desmatamento, de queimada, de agressão que o homem fez nessa natureza, né? Nós temos a arenização acontece aqui no Piauí e acontece na região do Rio Grande do Sul. Pessoal, aquelas dunas ali não invadem as areias do Batoque, aquelas areias do Batoque não invadem aquelas casas, porque ali não tem proteção. Se tivesse um mangue, se tivesse coqueirais ali, aquela areia ficava ali. Então aquele segmento de areia que a gente sempre vê no Batoque, que o pessoal tira as areias das casas e tal, aquela coisa toda, vem acontecendo em Gilboés, aqui no Piauí, e acontecendo no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, a vegetação lá é capim. Então, constantemente, lá se vem essa duna avançando, e cobrindo o capim, e no final das contas vai ficar só dunas. E esse solo certamente vai ficar absolutamente sem serventia para nada. Né? E uma das preocupações que ainda perpassa sobre o ambiente é essa poluição dos oceanos, pessoal. Que essa que é cruel e desumana. Né? Eu fico me perguntando, se você estiver ali em Fortaleza,
Você mora no Lagamar, vamos supor. Aí o cara tá jogando lixo no rio Cocó, que vai depositar na Praia do Futuro que você vai tomar banho. Como é que você suja de manhã e de tarde vai tomar banho na água que você sujou? Eu fico me perguntando, e olha que é cidade grande, não são aquele pessoal que está morando no interior, que não tem esclarecimento, etc. Não, não, não. É o pessoal que está poluindo ali. Mesma coisa o pessoal da Barra do Ceará, né? E o que fica, pessoal, o que é mais venenoso é tampinha de garrafa na praia, entendeu? Que o plástico dura até 100 mil anos para se dissolver. Canudinhos, que tem até uma lei já proibindo os canudinhos e tudo. Esse micro lixo que vai ficando ali. Sacolinha de plástico, entendeu? Sacolinha de xilito e tudo, que o mar leva e aí vai começar a causar danos, entendeu? A esse ambiente. E uma das coisas também muito cruel e desumana dentro dos oceanos é os acidentes com os petroleiros. Porque assim, todos nós sabemos que o mar é uma infinitude de água, realmente. Então a gente pensa que aquilo ali é tão potente do ponto de vista ecossistema que a gente pensa que aquilo ali nunca tem fim, nunca ninguém vai vencer. Negativo. 90% do ar que nós respiramos vem dos oceanos. Mas é meio metro de água, apenas desse tamanhozinho aqui, ou um pouquinho mais. Que aquela microvida está extraindo o oxigênio dali. Não é o mar todo, não. Esse metabolismo não acontece, essa transformação ecossistêmica não acontece não, só na lâmina superficial da água. O último acidente com o petroleiro que houve no Golfo do México teve 80 quilômetros, uma circunferência de 80 quilômetros, como daqui a Calcaia, aproximadamente. Olha aí, de mancha de óleo, 80 quilômetros de circunferência, de círculo, dentro dos grandes oceanos, é a mesma coisa que uma pulga de bicho no pé da gente. Uma coisa muito pequena, entendeu? Mas o que acontece? Se aquela mancha de óleo ficasse só no Golfo do México, tudo bem, mas ela vai saindo pelo movimento do mar. Ela vai circulando os oceanos todos. Onde ela vai passando, ela vai matando aquela vida microbiana, aquela vida da microflora que ora extrai o oxigênio que nos dá. Eu estou falando de um acidente que aconteceu no Golfo do México. Quantas manchas de óleo não existem por aí matando essa vida, né? E outra, quando você vê os oceanos, você pensa que em todo canto tem peixe. Não, existem pontos em que os peixes se criam, que é justamente os recifes de corais. Pelo aquecimento global, esses recifes, a alta temperatura da Terra, esses recifes já estão morrendo e tudo. Então ali, justamente naquelas pedras, justamente naquele ecossistema, que são pontos que o nosso pescador chama até de marambaia, existe uma produção aqui e uma produção aqui. Não é a imensidão dos oceanos que tem tudo isso, é apenas em pontos. Então, se a gente começa a contaminar pelo lixo, pelos lixões, a gente certamente não vai ter mais um oceano para frente. Então, pessoal, fica aqui a dica, né? Lembrando que o oceano é o receptor universal, que a gente colocar, ele vai tentar processar, mas uma parte do processo aí já vai começar as poluições, a falta de alimento, a situação toda de destruição dessa querida Amazônia Azul. Isso aqui foi a nossa fala, espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus e espero reencontrá-los em breve.